Boa tarde. Tivemos aqui alguns problemas técnicos. Então vamos começar o nosso painel na parte da tarde. Espero que tenham tido um bom almoço. Eu sou a Juliana Fernandes, sou aluna do primeiro ano de Estado de História e Português e serei a comentadora e moderadora deste painel didático que tem como proposta didática Educação, História e Geografia. Vou começar por apresentar já o nosso primeiro convidado. Chama-se João Pedro Brandão, tem 25 anos. O seu percurso académico teve como base esta instituição, a Escola Superior de Educação, Viana do Castelo, onde concluiu a licenciatura em Educação Básica e, posteriormente, o mestrado em ensino do primeiro ciclo de ensino básico e segundo ciclo de Português, História e Geografia de Portugal. Neste momento, está colocado numa escola, em Viana do Castelo, onde leciona História e Geografia de Portugal turmas de 5º e 6º ano. Para ele, ser professor de História é um privilégio, visto que a sua paixão pela História vem desde criança. Tem como hobby ler, passear e treinar no clube de futebol. Desta maneira, passo assim a palavra ao João Pedro. Olá, boa tarde a todos. Como a Liliana já disse, eu já estudei nessa instituição, acabei o mestrado há pouco tempo, há cerca de 6 meses. Agora estou a lecionar numa escola do distrito de Viana do Castelo, mesmo na cidade de Viana do Castelo. Por isso, desde já agradeço o convite ao professor Gonçalo e às outras pessoas que convidaram para eu estar aqui presente. E é um privilégio estar aqui para falar um pouco do meu percurso e também do meu trabalho, neste caso do relatório da PES. Liliana, é necessário eu colocar o relatório, o PowerPoint, a apresentação? Não posso colocar, mas para passar, se calhar é melhor. Está bem, está bem, está bem. Vou só partilhar então. Deixa-me só abrir aqui. Ainda não está. Já consegue ver? Sim, já estamos a ver. Já? Pronto. O meu relatório teve como o tema Sinais de Interculturalidade na Expansão Portuguesa. Foi uma proposta pedagógica, não foi uma proposta implementada, visto que no ano em que eu iria implementar esta proposta no estágio, que está inserido na PES, aconteceu o Covid e o estágio foi interrompido. Foi uma proposta em que tentámos, eu falo em tentámos porque foi eu e o professor Gonçalo que trabalhámos nesta proposta, tentámos escolher atividades que permitissem aos alunos recolher sinais da interculturalidade na expansão portuguesa. Ou seja, os alunos teriam que perceber quais foram os acontecimentos que no passado, no século XV e XVI, quando Portugal ocorreu a maior expansão portuguesa, não é? Os alunos teriam de recolher os vestígios, ou seja, neste caso através de documentos, fotografias e entre outros vestígios dessa interculturalidade e comparar quais os vestígios que ainda hoje em dia existem. Falando agora no percurso da PES, o percurso da PES tive em 2 contextos, estive no primeiro ciclo, como toda a gente sabe, esta PES é dividida em dois momentos. O primeiro momento foi no primeiro ciclo, em que estive também numa escola do Conselho de Viana do Castelo, tinha excelentes condições e era uma turma de 2º ano. Abordámos todos os domínios e todas as unidades curriculares. Nas unidades curriculares, nas áreas disciplinares, português, matemática, estudo meio e expressões artísticas, tivemos cerca de 15 semanas, em que foram divididas por 2 semanas de implementação e 3 semanas de observação. Claro que as primeiras 3 semanas é que foram de observação. Depois, estes foram alguns dos domínios que abordei no percurso do primeiro ciclo, em que português tem aqui alguns exemplos, como abordar alguns trabalhos que fizemos de grupo, também matemática. Tentámos sempre, no meu caso, com o meu par de estágio, tentámos sempre dinamizar as aulas, procurar que a turma estivesse sempre ativa, nunca houvesse momentos mortos, em que o momento da exposição do professor fosse diminuto em detrimento do trabalho da turma. Aqui temos alguns exemplos de algumas atividades.
Aqui temos um exemplo de uma atividade de português, aqui temos um exemplo de uma atividade de estudo meio. Aqui temos também uma atividade que englobou a comunidade escolar toda, ou seja, não só a minha turma, na turma em que eu estava inserido, mas também todas as turmas daquela escola. Depois tenho já aqui a caracterização do segundo ciclo, em que eu tive a oportunidade de completar as primeiras 4 semanas de observação, mas depois, quando seria a parte prática, foi suspenso o estágio e a escola também foi interrompida, neste caso. Também foi uma escola que pertenceu ao Concelho de Viana do Castelo, também tinha excelentes condições, e neste caso estava inserido em 2 turmas, uma de 5º, onde lecionava História e Geografia de Portugal, e uma de 6º ano, onde lecionava Português. Aqui temos o percurso, em que foram 12 semanas, 4 semanas de observação, essas completei, e as 8 semanas de implementação que não consegui executar. Neste caso, nós tivemos o convite, depois, quando o ensino passou a ser um ensino à distância, mesmo na parte final do ano passado, nós tivemos o convite de conseguir lecionar pelo menos uma aula, mesmo que seja no ensino à distância, à turma em que nós estávamos inseridos no estágio. As professoras cooperantes deram-nos esse privilégio e nós, mesmo assim, eu e o meu par de estágio, conseguimos pelo menos implementar uma aula de História e implementar uma aula de Português. Não deu para implementar a atividade que pertencia a esta proposta pedagógica, mas já deu para conhecer e para ter uma experiência do que seria o ensino à distância, coisa que eu vim a experimentar este ano mais a sério. Aqui temos o percurso do segundo ciclo, em que português também abordamos os 4 domínios. Eu, neste caso, teria de abordar com eles a obra literária Ulisses, de Maria Alberta Menezes, e a partir da obra literária abordava todos os domínios de português. A história abordava a expansão portuguesa, e isso contribuiu também para a escolha do meu tema do relatório da PES. Aqui já vou falar da proposta pedagógica. A proposta pedagógica tinha como base uma turma de 5º ano, claro que a disciplina era História e Geografia de Portugal, em que abordava os conteúdos que se encontram no programa de História, e a pertinência do problema seria potencializar o conhecimento dos alunos acerca da expansão portuguesa, ou seja, para além do conhecimento adquirido que os alunos já teriam da expansão portuguesa, das aulas de História, também esse conhecimento seria potencializado através da pesquisa que eles teriam de fazer nesta atividade. E depois também tomar consciência da importância da interação cultural ocorrida neste período. Ainda mais nos dias de hoje, em que nós vemos, todos os dias estão a acontecer ataques à cultura, seja à cultura portuguesa, digamos assim, ou à cultura mundial, neste caso. É um tema muito importante que os alunos abordem na escola, que os alunos ganhem empatia pela cultura, pelo respeito do outro, pelo respeito da cultura do outro. E então, este se calhar foi o ponto mais importante para eu desenvolver este trabalho em que falamos da interculturalidade e do respeito e da igualdade e tudo mais. Para mim foi o ponto mais importante e o ponto que me levou a escolher este tema. Depois temos as questões de investigação, que são sempre as questões mais importantes que nós temos que fazer quando elaboramos um relatório da PES, porque são questões que nos vão ajudar a responder às perguntas e ajudar a criar as atividades, porque ao saber o que nós queremos investigar, não é? Nós já vamos procurar criar uma atividade que vá de encontro a essa investigação. E isso também vai vai facilitar o nosso trabalho. E neste caso, as minhas 3 questões de investigação seriam estas, que eram as concepções que apresentam os alunos sobre o contacto entre povos e cultura nos descobrimentos portugueses, que marcas ou elementos históricos podem ser considerados como relevantes na aprendizagem dos alunos sobre este tema e que mudanças podemos considerar no pensamento histórico dos alunos em relação a este tema. Ou seja, temos 2 perguntas iniciais em que o aluno teria de conhecer melhor o processo de expansão portuguesa, reconhecer as marcas, reconhecer o processo todo da expansão portuguesa, e depois teríamos uma pergunta que levaria ao pensamento final do aluno, ou seja, analisar qual foi fazer com que o aluno analisasse todo o processo de investigação e, numa introspecção do aluno, analisar qual foi a mudança que existiu no pensamento histórico do aluno sobre este tema.
Depois temos aqui os objetivos da investigação, que também é muito importante para quem está a criar a elaborar uma PES, ou uma tese, como queiram, ou um relatório de PES, ou uma tese, como queiram chamar. Estes são os meus objetivos. Escolhi estes 5 objetivos porque considerava eu, e considerava e considero, em conjunto com o professor Gonçalo, consideramos que estes são os objetivos mais importantes para esta investigação, que era conhecer previamente o que os alunos entendem acerca das questões levantadas, o conhecimento dos alunos acerca dos conceitos, diversidade cultural, motivos que levaram à expansão marítima, fatores positivos e negativos desta expansão com vista ao enriquecimento cultural, a explicação de conceitos tais como pensamento histórico, interculturalidade, expansão marítima, valorização do enriquecimento cultural, desmistificação de mitos e lendas da época de expansão. Ou seja, aqui nós, como agentes da elaboração deste relatório, teríamos que ter a capacidade de perceber quais são os conhecimentos que o aluno tinha sobre o tema, tínhamos que potencializar o conhecimento do aluno, principalmente da diversidade cultural, mesmo que não seja antes de falar em exclusivo do tema da expansão, saber o que o aluno sabe sobre diversidade cultural, saber o que é cultura, saber que motivos é que levaram a Portugal a expandirem-se durante aqueles séculos, saber que nem tudo foi bom, mas nem tudo foi bom, nem tudo foi mau, ou seja, saber os pontos positivos e os pontos negativos desta expansão, porque hoje em dia vemos muita gente a falar, há pessoas que não devem conhecer muito bem a história, e não devem ter um conhecimento histórico, então falam muito da boca para fora, como se costuma dizer, e é muito importante saber quais foram os pontos positivos desta expansão e quais foram os pontos negativos. Reconhecer ambos, saber que houve pontos positivos, e saber quais foram, analisar esses pontos, e saber quais foram os pontos negativos e analisar, porque um historiador também é perceber o que é que aconteceu de mal e quais foram os pontos negativos, e não só olhar para os pontos positivos e esconder os pontos negativos, porque nós, como professores de História, acho que também nos compete também passar essa mensagem de que, falando exclusivo neste tema da expansão marítima, que neste período da expansão marítima também aconteceram coisas muito boas e aconteceram coisas também negativas, que não foram tão boas, e os alunos devem conhecer, porque eu neste momento estou a falar neste tema e tenho a sorte de ter uma turma em que tenho alunos oriundos do Brasil, Angola, ou seja, de antigas colónias portuguesas, e isso eles trazem com eles concepções erradas. E o professor tem que ter esta tarefa de mudar a ideia e o pensamento do aluno, mostrar o que foi bom e o que foi mau, claro, e ser ele a construir o seu próprio pensamento, mas não construir o pensamento dele histórico baseado em factos que não são realistas. Tem que ser factos reais para que o aluno tenha esse pensamento bem sustentado. Em relação aos outros objetivos de investigação, o objetivo, digamos, principal seria o enriquecimento cultural, ou seja, o aluno conhecer ainda mais a cultura, por exemplo, a angolana, a cultura moçambicana, a cultura brasileira, a fundo, porque nós, hoje em dia, já temos a sorte de ter alunos oriundos de outros países. E isso também permite que nós, ao fazer, por exemplo, um trabalho destes numa turma em que eu neste momento estou inserido, seria uma ajuda para mim. Porquê? Porque o aluno também poderia passar a informação, passar o conhecimento cultural que existe de cada país, de onde eles são oriundos. Isso também ajuda muito o professor. O professor também tem que ter este pensamento de perceber qual é a turma que está a trabalhar, como é que é a turma, como é que são os alunos, saber de onde é que os alunos vêm, porque os alunos já trazem pensamento, já trazem conhecimento de casa, e isso é muito importante. Não podemos olhar para o aluno como um ser vazio, em que somos nós a dar o conhecimento e eles só vão saber aquilo que nós queremos que eles saibam. Não, o aluno tem o seu pensamento, tem a sua opinião, e isso é muito importante e nós temos que valorizar isto. Depois temos aqui a fundamentação teórica. A fundamentação teórica foi sustentada em 4 pilares: o conhecimento histórico, a interculturalidade, a educação para a cidadania global e a importância do ensino da história no nosso ensino português. Porque muitas vezes a história olharmos para a história, eu vejo os miúdos como a disciplina da seca, que é uma seca porque o professor está ali está a falar de coisas que aconteceram há não sei quantos anos. Na cabeça do aluno é isto que se passa, e nós temos que mudar isso.
temos de ser nós a mudar, os futuros professores de História, neste caso de História Portuguesa, mas estou a falar de História porque é um encontro de História, e nós temos de ser nós a mudar. E para isso temos que dinamizar as aulas. Quando digo dinamizar as aulas, não é levar 100 cartazes para uma aula e todos bonitinhos. Temos é que pode ser um cartaz, mas que seja um cartaz apelativo, que o aluno vai criar interesse, nem que seja um vídeo, por exemplo, pode ser até um vídeo de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, porque quanto mais eu vejo um vídeo, desde que esteja a informação necessária, o aluno capta a informação e é muito mais, ele capta a informação mais expressa através de um vídeo, de um cartaz ou de um trabalho de pesquisa. Eles hoje em dia têm todos os telemóveis, ou seja, nós podemos, em vez de sermos nós a dizer o que foi a expansão portuguesa, o aluno pode pesquisar, nós podemos escrever no quadro 3, 4 perguntas orientadoras e o aluno pega no telemóvel e faz ele a pesquisa, 2 a 2, 3 a 3, e fazem eles a pesquisa, e é muito melhor porque eles ganham, sentem-se autónomos, sentem que são eles a desenvolver o conhecimento deles e não é o professor a passar o conteúdo. E depois o professor tem um trabalho de orientador, vai a cada grupo e vai orientando a pesquisa deles, e acho que é muito melhor do que aquela parte de o professor pega no manual e lê. Claro que eu não vou dizer que não acontece, acontece isso. Claro que todos os dias acontece isso. Há partes da matéria em que são mais elaboradas, em que o professor tem que olhar para o manual, ler o manual, tentar perceber se os alunos percebem o que está escrito no manual, mas tentar também mudar isso um bocadinho. Depois temos aqui a opção metodológica da investigação. Esta opção seria qualitativa, claro. E depois temos o desenho da proposta pedagógica. Como eu já disse, a proposta pedagógica está desenhada para uma turma de 5º ano, para trabalhar a interculturalidade na expansão marítima dos séculos XV e XVI, e tem como objetivos reconhecer os vestígios de interculturalidade durante este período e compreender os acontecimentos que ocorreram neste período, como eu já falei atrás. O desenho da proposta estaria dividido em 3 sessões de observação, 3 sessões de implementação e uma sessão de avaliação. A sessão de avaliação é muito importante, porque se nós vamos para um trabalho, fazemos um trabalho e temos ali 3 aulas de observação em que estamos a observar o aluno, observar o conhecimento do aluno. Depois temos as 3 semanas, as 3 aulas de implementação em que o aluno executa a tarefa. E depois, se não fazemos uma aula ou um pequeno momento de avaliação, o aluno pensa que deve trabalhar em vão. Então, temos que, nem que seja 5 minutos de reflexão do trabalho, nós temos que criar este momento de avaliação. Claro que aqui não seria 5 minutos, seriam mais, e estaria envolvido também uma exposição para a avaliação da comunidade escolar. Aqui temos a divisão de etapas da proposta pedagógica, ou seja, na primeira sessão, eu, como professor, iria avaliar o conhecimento dos alunos acerca dos conteúdos. Depois iria para os alunos, porque nós aqui teríamos de fazer um trabalho em Portugal, em que era de Portugal com as colónias, ou seja, teríamos de trabalhar todas as colónias que pertenceram a Portugal, e aqui ia haver um sorteio, ou seja, para não haver repetições, poderia haver 1 ou 2 repetições, porque também é importante perceber, cada grupo também iria olhar para uma colónia de maneira diferente, mas para não haver, por exemplo, 5 grupos de Angola, seria, por exemplo, um grupo de Angola, um grupo de Moçambique, um grupo do Brasil, um grupo de Timor, um grupo de Macau. Seria importante haver este sorteio para ser mais justo para todos os grupos, porque podiam facilitar a um grupo ser Angola e a outro grupo ser Brasil, e acho que o sorteio traz justiça quando se entrega um trabalho. E depois, a seguir, o professor teria que mostrar o guião do trabalho, porque é sempre importante termos um guião, nem que seja uma pergunta, é importante termos algo que guie o aluno para o trabalho. Neste caso, teriam um guião completo, em que os alunos teriam de seguir os passos, e é importante que o professor analise este guião, que esclareça as dúvidas, porque os alunos têm sempre dúvidas. Por mais simples que sejam, eles têm sempre dúvidas. Depois, na segunda sessão, os alunos teriam de começar a pesquisa. Claro que já poderiam começar a pesquisa em casa. Aqui seria uma pesquisa feita em sala de aula, ou seja, em que o professor estaria a ver qual a pesquisa dos alunos e a orientar a pesquisa dos alunos, e até fornecer fontes, aconselhar qual o site, por exemplo, qual o livro que seria mais aconselhado para o aluno trabalhar. Mais uma vez, aqui nesta segunda sessão, também seria sorteado
o formato final da apresentação, ou seja, para não ser tudo do mesmo formato, por exemplo, um trabalho Word, para não ser tudo do mesmo formato, seria 3 formatos diferentes. Seria um Word, um póster e seria um vídeo, um póster e um vídeo criado no Scratch. Eu sei que o Scratch é uma aplicação que nós damos mais utilidade em matemática, mas principalmente vocês que já trabalharam, alunos que já trabalharam no Scratch, durante a licenciatura e no mestrado, sabem que é possível criar uma animação de qualquer área de conhecimento, seja matemática, história, e o aluno aí seria desafiado a criar uma história em que contasse o trabalho dele nessa aplicação. E claro que nesta sessão já iria construir o trabalho, caso já tenha alguma pesquisa prévia, outra pesquisa que tenha feito na aula, já poderiam passar esse conhecimento para o formato do final do trabalho. Pois, na terceira sessão, tínhamos a correção do trabalho, ou seja, o professor teria de corrigir o trabalho, dar algumas indicações de melhorias, e depois teríamos a apresentação do trabalho à turma. É importante fazermos esta apresentação do trabalho de cada grupo à turma, para a turma também ter um momento de avaliação dos colegas. Ou seja, não ser só o professor a avaliar, mas os colegas também passar essa responsabilidade aos alunos, os colegas avaliar os colegas que estão a apresentar. Neste caso, os alunos avaliar alunos. E depois também seria organizada uma exposição para partilhar esses trabalhos com a comunidade escolar, porque acho que é importante também nós termos não só a avaliação interna, neste caso quando falo interna na turma, mas também uma avaliação, uma opinião de alunos de fora, professores de fora, de outras turmas, e acho que isto também é importante porque depois também vai haver trocas de ideias e vai ajudar. Depois temos aqui a análise à proposta pedagógica, ou seja, a minha proposta pedagógica foi analisada com base na aula oficina de Isabel Barca, que eu suponho que já devem ter analisado numa aula na licenciatura no mestrado, na utilização das TIC e no estudo em casa. Ou seja, a aula da oficina de Isabel Barca é um documento em que a Isabel Barca fala de um modelo de aula, que se chama mesmo aula oficina, em que é um modelo em que o aluno se torna o agente principal da aula, em que o aluno trabalha, procura a informação, e não é um momento de exposição do professor, mas sim um momento de autonomia do aluno, digamos assim. Depois temos a utilização das TIC, algo muito importante e que se avizinha que ainda se torne mais importante nos próximos anos, com os próximos desenvolvimentos, com os exames nacionais, essas coisas todas. Por isso é importante que os alunos adquiram conhecimento. Nós pensamos que os miúdos hoje em dia já sabem mexer em tudo. É verdade, eles sabem mexer, por exemplo, um telemóvel, eles dominam um telemóvel, dominam um tablet, mas, por exemplo, o Word, fazer um trabalho de pesquisa, um PowerPoint, os alunos não dominam. E isso é preocupante, porque nós olharmos para os miúdos de hoje em dia, sabemos que eles têm acesso a tudo. E nós temos que passar esse conhecimento, mostrar como se faz uma pesquisa bem feita, como se elabora um trabalho, como se faz uma introdução, uma conclusão, como se faz a parte do desenvolvimento, como se faz um PowerPoint, como se anima um PowerPoint. Isso é importante, porque os alunos têm conhecimento tecnológico, têm conhecimento dos jogos que eles jogam, de aplicações que eles veem, mas conhecimento das TIC para trabalho, ou seja, para uso escolar, eles não têm. E eu vi isso quando estive no ensino à distância, em março, em que pedia trabalhos, pedia que os alunos, por exemplo, escrevessem as respostas às questões que eles faziam durante a aula no Word, e eles não conseguiam, não tinham essa destreza para trabalhar no Word. E depois do estudo em casa, esta proposta analisei também com a base do estudo em casa, porque no momento em que eu fui mandado para casa, digamos assim, também apareceu o estudo em casa, e há uns anos atrás, muitos anos atrás, também existia a telescola. Então, eu também fiz esta análise de como é o estudo em casa hoje, como foi no passado, e é importante nós também estarmos preparados, porque poderá voltar, não por esta pandemia, mas por outro motivo qualquer, até poderemos para ajudar os alunos, mesmo aqueles alunos que sejam impossibilitados de ir à escola. É importante também para nós termos este conhecimento do ensino à distância e melhorar a forma de ensinar à distância. Aqui foi a parte que eu acabei de falar agora, e depois temos as conclusões de estudo. As conclusões de estudo, aqui pede-se ao professor que tenha a capacidade de avaliar o conhecimento que os alunos trazem e que os alunos vão adquirir através do desenvolvimento do trabalho. Depois é importante proporcionar aos alunos
o contacto a fontes históricas, mas fontes históricas fidedignas, não é o Wikipédia, não é? Que toda a gente sabe que o Wikipédia podemos alterar a informação que está no Wikipédia. É importante para o professor que faça o trabalho de casa dele, ou seja, que investigue, que procure 2, 3 sites que possibilitem ao aluno que procure a informação correta, ou 2 livros, ou fotografias, pinturas, retratos, alguma coisa que possibilite ao aluno que, ao pesquisar ou analisar aquela fonte, sabe que aquela fonte é segura. Porque se nós dermos a liberdade ao aluno de pesquisar, ele a primeira coisa que vai fazer é ir à Wikipédia, não é? É um vício. Mesmo nós, quando fazemos um trabalho, a primeira coisa que fazemos é ir à Wikipédia, depois é que vamos procurar mais a fundo e começamos a ir a sites que têm informações que sabemos que são seguras. Não é que a Wikipédia não tenha, mas é sempre um risco. E nós devemos também alertar isso para o aluno, para que o aluno esteja preparado a não utilizar só a Wikipédia, mas a tentar procurar outros sites mais seguros. E depois analisar as concepções que os alunos trazem consigo. Ou seja, é importante analisar qual era o pensamento do aluno antes de fazer o trabalho e qual é o pensamento do aluno depois de fazer o trabalho. Ou seja, quais foram as mudanças, o que é que o aluno melhorou, qual foi o pensamento histórico, se melhorou, se percebeu o que era o pensamento histórico, muitos alunos não sabem o que é o pensamento histórico, e é importante isso. Depois temos outros objetivos que teriam de ser alcançados, e aqui são limitações que eu encontrei ao meu estudo, ou seja, à minha proposta pedagógica. Das limitações poderia ser os alunos não terem a capacidade de conhecimento que permita atingir a meta final do trabalho, ou seja, o aluno não conseguir, não ter uma capacidade de compreensão do tema, por exemplo, não compreender o tema, há temas mais fáceis que os alunos compreendem mais facilmente e há temas mais difíceis que os alunos não compreendem tão facilmente e temos que insistir, e fazer um trabalho destes é um risco. É um risco porque nós estamos a tirar tempo a lecionar o conteúdo e estamos a dar tempo a que seja o aluno a procurar o conteúdo, não é? E podemos correr o risco do aluno não compreender muito bem o domínio, não é? Neste caso, o tema do trabalho. E é importante nós certificarmos que o aluno já tem certas capacidades para desenvolver, para fazer este trabalho. Não podemos chegar... Há turmas que não seriam capazes de fazer este trabalho. Eu, neste momento, tenho a minha turma, que eu só tenho uma turma de quinto, eu tenho a certeza absoluta que eles seriam capazes de fazer esse trabalho, mas, por exemplo, se eu fosse para fazer um trabalho no 6º ano, nas minhas turmas de 6º, diria que só 2 é que teriam capacidades para fazer este trabalho. Por isso, o professor tem que ter esta capacidade de perceber qual é as capacidades da turma e também podemos adaptar o trabalho, ou seja, não ser o aluno um agente tão autónomo na realização do trabalho, mas limitar a autonomia do aluno, em que fazemos já uma pesquisa prévia, o aluno entregamos um documento já com um texto e o aluno tem que procurar a informação do texto, selecionar a informação, isso já estaríamos a ajudar. Depois, também, uma limitação a este estudo é a falta de meios tecnológicos, porque há escolas que estão capacitadas de computadores, internet e tudo mais alguma coisa, livros, e há outras escolas que não têm tanto, e nós temos que estar alerta, e mesmo em casa há miúdos que têm, e há miúdos que não têm, e nós não podemos pedir ao miúdo que faça um trabalho, uma pesquisa em casa, quando sabemos que ainda hoje em dia há miúdos que não têm acesso à internet em casa, que não têm um computador, e temos de ter cuidado, temos que perceber e fazer esse trabalho de perceber quais são as características da turma, quais são as capacidades da turma. E depois também a falta de tempo a desenvolver esta proposta. Eu desenho a proposta para 3 aulas, mas se calhar no terreno poderia ter que mudar para 4, 5 aulas, tendo em conta que os módulos agora de ensino são uma aula de 90 e uma aula de 45 por semana, por isso teria de ser, por exemplo, 3 aulas de 90 e 2 de 45, por aí. Por isso, são limitações que nós, quando estamos a fazer a proposta pedagógica, nós encontramos e que também serão facilmente alteradas numa sugestão, numa futura implementação. Depois, também, sugestões que eu faço à melhoria do estudo é diferenciar os grupos, ou seja, eu aqui, neste trabalho, faço por pares, na minha proposta pedagógica está como trabalho de pares, e poderia diversificar, fazer, por exemplo, criar 2 grupos em que fossem pares e, por exemplo, depois fazer mais 2 grupos de 3 elementos, mais 2 grupos de 4 elementos e assim. Que era também para ver como é que a turma trabalha, saber que há alunos que trabalham melhor com um colega
e há alunos que trabalham melhor com mais 2 colegas ou até sozinhos. Isso teria é como eu digo, teria de ser o professor a perceber, a ter essa percepção. E depois a utilização de outras plataformas digitais, em vez de utilizar o PowerPoint, o vídeo, que podia ser feito por PowerPoint, que os miúdos hoje em dia utilizam muito o PowerPoint para fazer vídeos, poderia ser, em vez do Scratch, outra aplicação qualquer, ou agora que está muito em moda, o TikTok. Por acaso estou a pensar em fazer uma atividade dos miúdos com o TikTok, porque eles estão sempre no TikTok, não é? E então tenho que aproveitar isso e estou a pensar em fazer isso, mas é no 6º ano. Poderíamos o TikTok, por exemplo, para fazer um trabalho desse em que o aluno apresentava o trabalho em formato de vídeo e até seria engraçado. Depois temos aqui a reflexão final da PES, em que eu analiso as dificuldades que eu encontrei ao longo da PES. No primeiro ciclo foi a organização das tarefas, a planificação das atividades. Planificar as atividades, a planificação para mim no modelo em que nós fazemos na ES, no mestrado, é muito complicado. Mesmo eu percebo que os professores não estão connosco todos os dias, não é? No estágio, e eles têm que ter a percepção do nosso trabalho, o que é que nós vamos fazer com os miúdos, precisa estar tudo detalhado. Mas quando nós vamos para o terreno, há circunstâncias que mudam de um momento para o outro, em que nós temos planificado uma coisa e estamos a ver que aquela coisa não vai dar, e nós temos que perceber isso e ter que mudar para outra tarefa. E essa planificação, para mim, assustava-me na altura em que tinha que planificar. No primeiro ciclo, neste caso, planificava para a semana seguinte, não é? para as 3 aulas, para os 3 dias, e assustava-me isso. E nunca foi, sejamos sinceros, também planificar nunca foi o meu forte, porque eu gosto de estar a dar aulas, saber o que é que a turma pede naquele momento, e nós, claro que o professor tem que ter uma planificação prévia, não vou para uma aula sem uma planificação, mas não é uma planificação tão detalhada como nós fazemos na ES, não é? É uma planificação em que eu tenho os tópicos, sei o que vou fazer naquele dia, sei que se, por exemplo, levar uma ficha de trabalho, já tenho a ficha de trabalho resolvida, se for um vídeo, tenho que levar o vídeo preparado, tenho que levar o vídeo analisado, sei que aquele vídeo vai falar disto, aquele minuto, saber que as pausas que faço no vídeo para explicar os conteúdos, por exemplo, e isso tem que ir planificado de casa. Claro que eu faço por exemplo, falando da minha experiência hoje, estou no 6º ano, eu tenho a oportunidade de dar tenho 4 turmas 6º ano. A minha planificação naquela semana, eu consegui neste momento equilibrar, ou seja, todas as turmas estão ao mesmo nível, consegui equilibrar e eu já sei que com um 6º vou fazer aquilo, no 6º seguinte eu vou fazer aquilo, ou seja, só faço uma planificação. Mas, por exemplo, há um mês atrás eu tinha 4 planificações diferentes porque a turma estava em ritmos diferentes. Eu agora consegui equilibrar e é muito mais fácil para mim o trabalho e ajuda-me imenso. Depois, no 2º ciclo, também foi a capacidade, a planificação e também a capacidade de analisar e perceber as fragilidades da turma e as qualidades. Ou seja, nós como estudantes muitas vezes olhamos para o aluno e não temos ainda aquele conhecimento se o aluno é capaz de desenvolver uma tarefa, se não é capaz de desenvolver essa tarefa. Isso é muito importante e às vezes nós não damos aquela importância que devíamos às aulas de observação. Estamos mais preocupados em planificar, em adiantar trabalho que nós teríamos de fazer, que vocês nesse caso vão fazer, não é? Nas planificações, estamos mais preocupados em adiantar as planificações do que estar a perceber, até a forma como o professor perante a aula é importante, porque ele tem um conhecimento muito melhor da turma do que nós. Não é nós chegarmos lá num dia e dizermos aquele aluno é o melhor aluno da turma e aquele é o pior aluno da turma. Não temos essa capacidade, porque o pior aluno da turma pode ser muito bom a fazer outras coisas e nós até termos uma ideia errada dele, não é? E não podemos tirar conclusões precipitadas. Por isso, temos que olhar para a aula de observação como um momento muito importante e não olhar como a aula de observação, aquela aula para relaxar, que não só estamos na observação. Não, temos que olhar para a turma, até se for um professor cooperante, ele até nos vai deixar, um professor cooperante porreiro, até nos vai deixar estar a trabalhar com a turma, a ajudar até a corrigir um exercício, a conhecer melhor os alunos, isso é muito importante para nós. Depois, analisar no trabalho de investigação. As dificuldades que eu senti foi na construção da proposta pedagógica, principalmente no contexto em que eu construí a proposta. Eu estava a construir uma proposta em que não foi implementada, ou seja, não sabia se ia resultar ou não, foi tudo à base de suposições, digamos assim, e a fundamentação teórica. Para mim, a fundamentação teórica foi a pior parte da PES, sou sincero, porque eu não estava preparado para investigar, para procurar tanto. Eu sei que um professor de História tem que estar sempre a procurar, porque todos os dias aparece informação nova
e é importante, mas eu não estava, durante a licenciatura e durante o mestrado, no primeiro ano de mestrado, eu não estava preparado para no segundo ano, quando fosse construir o relatório da PES, para a fundamentação teórica, não estava, e foi a pior parte para mim, sou mesmo sincero, mas hoje já estaria preparado e já faria de outra maneira, até melhorava e pronto. Agora, no percurso académico, foi o fim, o culminar do meu percurso académico, não é? Foi um percurso de altos e baixos, em que, por exemplo, no mestrado, eu digo sempre, agora a colegas que eu tenho falado de outros anos, é muito importante o primeiro ano do mestrado. Nós não damos assim muita importância ao primeiro ano e é muito importante, porque depois há uma coisa que a ES não faz e que devia fazer, que já falei com o professor Gonçalo, com outros professores, que nós já temos, que é a informação de como é que se processa, por exemplo, a candidatura de um professor, não é? Isso é muito importante, e saber, vocês sabem que a média final para o concurso é importante, porque é sempre a média é um fator para o concurso, ou seja, por isso, quanto melhor notas vocês tirarem no primeiro ano de mestrado e quanto melhor nota for o vosso relatório da PES, melhor será a vossa nota final, e isso, no concurso, vocês passam imensa gente à frente. Claro que depois também vai contar as horas de serviço, essas coisas todas, mas em relação àquilo que vocês neste momento podem fazer para o futuro, é tentar tirar as melhores notas possíveis, não brincar como eu brinquei, e depois vão ver que isso vai ajudar-vos imenso quando forem concorrer. E dou por concluída a minha apresentação. Liliana, alguma pergunta? Obrigada, João Pedro. Nós vamos passar já então para a Cindy agora. Vou apresentar a Cindy. Chama-se Cindy Bela Porto Quaresma. Licenciou-se em Educação Básica em 2013. Em 2015 fez mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino de Primeiro Ciclo de Ensino Básico. E no momento, ela no primeiro ano de mestrado em Português de História aqui na ES também. Neste momento também exerce funções de ciência na Escola Básica do Carmo e Viana do Castelo. Desde cedo, e agora passo a citar a Cindy, desde cedo sonhámos com aquilo que queremos ser, cabeleireira, médica, escritora, professora, um leque de profissões que vai invadindo a nossa infância. A curiosidade faz-nos cortar cabelos, cuidar dos brinquedos, inventar histórias, ensinar letras e tantas outras coisas às bonecas. E para essa decidi que professora seria a sua vocação. Também queria fazer parte da história de cada criança. Então, a proposta que a Cindy vai apresentar estará desenvolvida no contexto da unidade curricular didática da História e Geografia de Portugal e é uma sequência didática para o 5º ano focada na expansão. Então, mais uma vez, boa tarde a todos os estudantes que acompanham, quer aqui presencialmente, quer por Zoom. Eu vou entrar por aqui. Então, aqui acabamos quase de fazer aqui o seguimento da apresentação de João Pedro, que também já apresentou aqui o trabalho dele, que também era sobre este tema. E antes de passar à apresentação propriamente dita desta sequência didática, queria dizer que esta está pautada por alguns princípios que eu considero fundamentais. Um deles, como também o João Pedro dizia, é que o aluno deve estar no centro do processo de ensino-aprendizagem e por isso devemos fazer do aluno um agente ativo e, inspirando-me também nas aulas de oficina de Isabel Barta, procurei que as aulas tivessem sempre um momento de contacto com fontes que interpretassem e confrontassem diversos tipos de fontes. E também fazendo aqui um bocadinho ponto com aquilo que este evento teve na parte da manhã, as minhas atividades também foram ao encontro daquilo que foi dito, que é, não podemos pedir aos nossos alunos, como dizia Marlene Canelli, não podemos pedir, desculpa, a professora Cláudia Ribeiro, não podemos pedir aos nossos alunos para serem criativos se os professores não o forem. E também, citando aqui a Marlene Canelli, agora sim, os manuais não deviam ter muitas afirmações, deviam ter muitas perguntas que permitissem fazer os alunos refletir e investigar. E pronto, é pautado também estes princípios que eu também procurei que as aulas estivessem inspiradas.
Então, na primeira aula seria dedicada às motivações e condições do pioneirismo português e a motivação seria a professora aparecer vestida de Luís Camões e fazer a leitura de um excerto do livro Os Lusíadas de Luís Camões, contados às crianças e lembradas ao povo de João de Barros. Este livro permite uma leitura bem mais sintética da nossa obra Lusíadas e é de uma forma também escrita de forma própria, mais acessível aqui aos alunos. Em todas as aulas seriam levantada uma situação-problema, com algumas questões orientadoras, e todas as estratégias e recursos utilizados seriam com o objetivo de responder a estas questões. Uma das primeiras estratégias utilizadas, e também porque devemos, como João Pedro dizia, adequar as nossas estratégias aos alunos de hoje, àquilo que eles sabem, são nativos digitais, por isso devemos procurar também o uso de recursos tecnológicos. Uma das plataformas que eu escolhi foi o Menti.com, onde os alunos facilmente com o telemóvel podem introduzir este código que aparece e rapidamente escrever palavras, aqui seria para o levantamento de conhecimentos prévios, relacionadas com os descobrimentos. À medida que eles vão introduzindo as palavras, vai surgindo uma nuvem, já com as suas concepções, que a partir daqui permitiria uma exploração até bastante rápida. E aqui nestas palavras podemos ver que as que estão mais destacadas, com letras maiores, seriam as palavras também mais repetidas pelos alunos. De seguida, como eu disse, neste trabalho não vou focar tanto nessa exploração, vamos centrar nos recursos mais tecnológicos, mas em todas as aulas teria sempre a exploração de fontes com um guião de exploração, depois a apresentação e discussão das fontes e aqui também uma das propostas seria a construção de um portfólio individual, a minha viagem pelos descobrimentos, onde os alunos poderiam então anexar todas as fontes e análise das mesmas fontes. Numa segunda aula, de mais uma vez recorreria ao livro, mas desta vez seria uma leitura já gravada para ensinar a tempestade, recorrendo aos sons, à simulação do vento e da chuva através de borrifadores, de ventoinhas, e aqui um dos recursos seria o diário de bordo individual, para que os alunos também partilhassem as suas experiências, não só desta atividade, mas depois ao longo das aprendizagens. Também uma visita virtual a uma caravela quinhentista em Vila do Conde, novamente exploração de fontes e apresentação e discussão dessas mesmas fontes. Como proposta de trabalho de casa, seria a criação em família de uma caravela com material reciclado. Eu espero não estar, eu estou a falar um bocadinho rápido porque o tempo é limitado, tenho aqui alguma pressão. Então, a terceira aula teria como motivação a entrega de um bilhete de embarque. Este bilhete de embarque seria para ser preenchido com os dados dos alunos e teriam acesso aqui a um QR Code que levaria ao local do início da nossa viagem, que seria o Porto do Mar de Viana do Castelo. A partir daqui, eu tenho aplicação, faríamos a viagem através do recurso do Google Earth. Este é um projeto que eu criei para ser feito ao longo das aulas, ser apresentado às situações problema e as questões orientadoras, onde basicamente os alunos podem ver todo o percurso dos navegadores. Aqui sairíamos do Porto de Mar de Viana do Castelo, uma vez que estamos em Viana, seria partir do meio local, isto hipoteticamente, não é? E partimos assim para a primeira situação-problema, relacionada com a conquista de Ceuta, com as questões orientadoras, e a partir desta plataforma conseguem escolher as imagens que vão colocar, o texto descritivo. É uma plataforma muito rica também, não só para conhecimento histórico, mas geográfico, e que os alunos podem explorar também, não só o professor, mas também permitir que os alunos explorem a aplicação. Vou continuar aqui.
Depois, a aula seguinte teria como motivação a música. Cabo sim, cabo não, da música. Estavam muito previsíveis, mas acho que não temos tempo. Vou avançar. Não temos muito tempo. Depois, sim. Depois de ouvirem esta música, mais uma vez iria recorrer à plataforma que vimos, acabámos de ver, do Google Eclair, até ao cabo pujador. Depois, mais uma vez, análise de fontes para responder às questões, um vídeo da viagem, e estes vídeos são sempre vídeos muito curtos, que estão também disponíveis na mesma plataforma. E ainda o poema O Mostrando de Vou avançar. Pronto, queria só mostrar, mais uma vez, a partir da aplicação do Google Earth, continuaríamos aqui a viagem. Vou avançar um bocadinho mais depressa, porque não dá tempo para mostrarmos tudo. Sugeriria sempre a citação problema e depois um vídeo elucidativo da viagem das Ileanas até o calculador. Vou avançar um bocadinho. A exploração pela costa africana. Até chegarmos então ao famoso Cabo das Tormentas. O vídeo.
Então, a aula seguinte teria como motivação uma notícia fictícia do feito Bartolomeu Dias, um bocadinho em conclusão também da aula anterior, e esta aula seria dedicada ao conflito entre Portugal e Castelo, ao Tratado de Alcácer de Tordesilhas. Mais uma vez, iria recorrer à mesma plataforma, iria também ter espaço para análise de fontes e, por fim, também um vídeo da viagem de Cristóvão Colombo. Então, notícia. Depois, segue-se novamente uma leitura de um excerto do livro, já utilizado até então, que retrata a chegada de Vasco da Gama à Índia. Mais uma vez, o percurso da viagem, análise de fontes com guia de exploração, um vídeo elucidativo com conclusão da viagem de Vasco da Gama, e aqui com uma proposta um bocadinho diferente, seria colocar os alunos a fazer um guião de uma entrevista possível a Vasco da Gama, se ele cá estivesse connosco neste tempo. A última parte da aula seria então a apresentação dessas entrevistas e com o trabalho de casa, uma roda desenhada da chegada à ilha. Depois, esta seria a última aula dedicada a este tema que eu planifiquei. A motivação seria um cartoon, enfim, uma brincadeira entre Cristóvão Colombo e Pedro Álvares Cabral, uma vez que o tema desta aula seria a descoberta do Brasil. A aula iniciaria com apresentações das bandas desenhadas, com uma viagem novamente, com o discurso do Google Earth, análise de fontes e, por fim, o trabalho de casa seria criar uma notícia com o feito de Pedro Álvares Cabral ao género daquilo que a professora já teria apresentado. Por fim, teríamos uma aula de revisões. Esta aula seria através de um jogo de tabuleiro, em que a turma estaria dividida em grupos, cada grupo teria o seu tabuleiro, em que os pinos seriam estas pequenas caravelas, e basicamente teríamos aqui 3 rotas, que poderiam ser escolhidas pelo grupo, ou então pelo professor, mediante o tempo disponível em aula, uma vez que quanto a rota mais curta, né, seria feita em menos tempo. A cada resposta certa, os alunos avançariam uma casa, se errassem, ficariam na mesma casa, tendo aqui uma agravante que na passagem do local das ferramentas, onde estaria o famoso Adamastor, se errassem a pergunta, voltariam ao ponto de partida. Tem aqui alguns modelos das cartas, do resto e das possíveis questões, só um exemplo. Queria só, para terminar, mostrar. Só, já estamos começando atrasados, mostrar aqui o resto do nosso roteiro e iria terminar aqui com o vídeo da viagem de Vasco da Gama até a ilha. Esta plataforma vai permitir ocultando ou mostrando as fotos conforme nos dá jeito. E ter aqui as aplicações todas que necessitamos. Neste caso, o vídeo que eu criei para resolver a aula de descoberta do caminho marítimo para a Índia. Capilar momento.
estrutura dos recursos educativos e quanto à atividade, isso é, para bem assim, Portanto, estou assim encerrada a minha apresentação, mas eu tenho para apresentar todos os vídeos que estão disponíveis, mas eles são disponíveis também no YouTube, se quiserem ver melhor, qualquer um deles. E como eu já estou aqui a ser pressionada, vou passar a palavra à nossa moderadora. Então, eu, Carlos, esqueci de referir, mas as perguntas estão realizadas no vídeo, para saberem tudo. Então, agora vou passar a apresentar a nossa próxima convidada. Nossa próxima convidada chama-se Débora Azevedo, tem um curso técnico de multimédia e já trabalhou na área. Também realizou o curso de formação pedagógica de formador. É licenciada em Educação Básica e, no momento, é aluna do primeiro ano do mestrado de História Portuguesa aqui na ES, de Viana Castelo. O seu gosto pela história surge desde muito cedo, mais precisamente pela área da arqueologia e da história mais antiga, mas também por lendas e mitologia. Foi talvez por influência da sua mãe, que além de ser também apaixonada por história, oferecia desde muito novinha imensos livros destes temas. Levava a conhecer citánias e castelos e contava histórias por trás dos locais onde passavam. Essa paixão cresceu tanto que a fez querer passar para outros e hoje não se vê noutro papel, senão no professor de História. A Débora apresentará a proposta didática dela do quinto ano, referente aos primeiros polos na Península Ibérica, e também esta foi desenvolvida em contexto da unidade curricular didática da História e Geografia. E passo a palavra à Débora. Boa tarde a todos, então. Bem, então, este é um tema que abrange uma cronologia enorme. Nós estamos a falar de milhares de anos, não apenas de séculos. Portanto, eu fiz um plano de aulas para 3 aulas para os específicos de estudo, portanto, tecnicamente 5, o que não é muito fácil, pois como condensar milhares e milhares de anos em tão pouco tempo. Portanto, o foco principal do plano de aula é um vídeo que eu editei, onde consegui resumir em apenas 6 minutos toda a cronologia desde o Paleolítico para a Idade dos Metais, e são todas as aulas muito direcionadas também para a escrita. Eu vou mostrar o vídeo só no final. Eu vou primeiro dar uma ideia geral da planificação, pois não temos muito tempo e temos muito para nos explorar ao pormenor. Pronto, a primeira aula seria um contexto que surge antes, para não passar imediatamente para os primeiros pontos da Ibérica. Os alunos eram inicialmente colocados em círculo e havia uma distribuição de cartões com caras de pessoas de diferentes etnias e características físicas diferentes. E questionar o porquê, porque é que há tanta gente com tantas características físicas diferentes e viemos todos no mesmo sítio, porque é que isto acontece? E o objetivo era os alunos perceberem que as características físicas foram desenvolvidas também de acordo com a localização geográfica, com uma adaptação, uma evolução. E também fazer uma ligação à disciplina de cidadania para respeitar as diferentes etnias. O mesmo acontecia com imagens de animais respectivos habitats. Temos animais com pelos, camas, cores diferentes, desenhos curtos, longos, etc. E porquê? E será que a foca sobrevivia no deserto? Características físicas ela precisava ter para conseguir sobreviver? Ou seja, fazer a ligação dos animais também às pessoas, mais uma vez a adaptação ao ambiente e à localização geográfica. De seguida, entretanto, o vídeo, que era um resumo cronológico para as aulas seguintes, mas eu vou só mostrar no final, como já disse anteriormente. Depois voltava ao debate inicial, onde agora os alunos já sabiam responder às questões iniciais e entendiam a localização geográfica e as características físicas. No entanto, hoje em dia, nenhum de nós pertence a um só sítio, nós já somos produto de uma grande mistura de etnias.
Depois, era feita uma visita virtual pelo Museu de História Natural de Londres. Aqui eram as tarefas anexadas, os alunos podiam andar livremente, ver os detalhes, ver as placas, e depois partilhavam com os colegas aquilo que viram, o que mais gostaram, o que acharam mais interessante. Depois, para terminar a primeira aula, os alunos explorariam o tema da evolução através de um jogo que se chama Sport. E porquê? Porque os jogos e a tecnologia são a linguagem deles, é importante colocar as crianças com aquilo que elas conhecem e que elas lidam no dia a dia. E aqui os alunos criavam uma espécie de mascote da turma, onde cuidar, observar, como um Tamagotchi, não sei se as pessoas se lembram o que é um Tamagotchi, mas eles cuidavam dele como um Tamagotchi ao longo do ano, iam observando e fazendo registros. Neste jogo há várias fases, cria-se uma criatura que começa em célula e vai evoluindo até chegar à fase de civilização. Eles iam observando, registrando as diferentes fases e assim compreendiam facilmente como é que é o processo de evolução também de forma lúdica. Caso não fosse possível a utilização do jogo, porque também acontece, também é possível fazer algo semelhante de forma mais tradicional. Este é um exemplo que eu fiz no pré-escolar no ano passado, mas seria adaptado a crianças mais velhas. Ou seja, eles teriam que pensar que características são necessárias para a adaptação e sobrevivência de uma espécie, sem criar um animal como existe. E pensar onde é que ele vive, qual é a quantidade de água que tem disponível, qual é o seu nome vivo, o que é que ele come, que tipo de predador ele seria, até em relação à dentição, se era vivo, se era carnívoro. Portanto, é exatamente o mesmo que o jogo, mas de forma mais tradicional. Depois, seria feita uma visita de estudo ao Museu Parque Arqueológico de Valdecoa. Depois, seria trabalhada a geografia. E porquê? Porque aqui fazemos a ponto de ligação para perceberem que as características naturais da Península Ibérica foram atraentes para que os povos aqui se fixassem e passassem de nómadas a sedentários. Normalmente a geografia é trabalhada com ilustrações ou fotografias e acaba por ser um pouco possível. Neste caso, seria trabalhado através do Google Earth. Em vez de verem imagens fixas, eles podiam explorar livremente o mapa, até em 3D, e andar livremente no meio daquilo que estão a aprender. Depois, para consolidarem aquilo que aprenderam, faziam um conjunto do dado das questões, ou seja, lançavam um dado e a letra que calhasse é a primeira letra da resposta à questão. Por exemplo, cai a letra R, a questão seria designação dada às várias formas que se pode representar a superfície do teste. A resposta, o relevo. E podia haver vários dados com várias questões diferentes. Depois, para trabalho de casa, eles acederiam ao Centro de Competência de IPE de Santarém, onde tem vários exercícios e atividades que podem fazer em casa. No caso dos alunos que não têm internet ou computador, isto também facilmente pode ser impedido e trabalhar sem papel. Para outra aula, já trabalharíamos nos povos do design. Começaria com a música da Maria de Vasconcelos, Era uma vez uma península. Não havia nenhum vídeo com a letra, por isso eu tive que fazer uma. Não teve tempo para ouvir tudo. Que é pena, se não quer vir. E depois havia um debate neste texto que liga a parte da geografia aos povos de para cá vieram. Depois, de forma autónoma, mas obviamente com a orientação, os alunos teriam de fazer uma pesquisa de colher de informações, eles eram divididos por 5 grupos e cada grupo ficava com um foco diferente, os diversos, celtas, fenitos, cartagineses e gregos, recebiam um bonequinho em cartão representativo de cada povo. Eles depois teriam que pesquisar e selecionar dados, fontes históricas científicas para análise, organização e tratamento de informação. E depois teriam que preencher um mapa, onde teriam que colocar o bonequinho no local de origem do povo e traçar a cor do seu percurso até a instalação na Península Ibérica. E depois preencher um quadro com uns tópicos relacionados com a pesquisa que fizeram,
Ou seja, onde é que eles vieram, qual foi a zona de instalação, tipo, casas, habitações que eles tinham, aspecto físico, roupa, do que é que viviam, qual era o modo de vida. E depois apresentavam de forma oral, de forma de síntese, à distante turma, o importante desta pesquisa efetuada com debate, será que foi a comparação de informações e possíveis questões. Depois voltavam à música, desta vez eram convidados a cantar também e a aprenderem letras. E depois, para terminar, queria fazer uma visita à Citarã do Tejo. Eu vou agora mostrar o vídeo. Eu tentei pesquisar algo que já existisse, para poder usar na minha planificação, mas eu não encontrei nada do que queria, principalmente em português. Encontrei algumas coisas interessantes em português do Brasil e em espanhol, e fiz uma edição com partes de vídeos e imagens que encontrei e consegui sintetizar em 6 minutos. Gravei também a minha voz, frase a frase, acrescentei música de fundo e me chateei também lá em casa, precisava de uma voz masculina para o início. Portanto, não sendo as imagens originais 100% minhas, não posso dizer que o vídeo seja 100% meu, mas todo o trabalho de edição, compilação, zoom e áudio é meu. O objetivo deste vídeo é fazer uma espécie de crítica cronológica digital que resumisse toda a história desde o paleolítico para a idade dos metais. Olhe, professor, encontramos o que estávamos à procura. É um crânio de um Australopithecus. Parece ser de uma mulher. Agora temos a prova que a civilização surgiu aqui na África. Os estudos arqueológicos indicam que os primeiros hominídeos surgiram no continente africano. Foi assim que encontraram o fóssil que hoje é chamado de Lucy. E assim iniciamos o nosso estudo sobre a pré-história. Vamos começar com o Paleolítico. O Paleolítico é a primeira etapa da pré-história e é também o período mais longo da história. Começou com o aparecimento dos primeiros seres humanos na África há aproximadamente 300 mil anos. Paleolítico significa pedra antiga, o que explica o primeiro surgimento de ferramentas de pedra. Durante o Paleolítico, os seres humanos organizavam-se em tribos, grupos pequenos de pessoas que moravam em cabanas ou cavernas naturais. Eram nómadas, ou seja, não viviam num só lugar, deslocavam-se para diferentes zonas em busca de alimentos. Por outras palavras, eram caçadores e recoletores. No Paleolítico, já realizavam cerimônias para pedir alimentos, adoravam o sol e a chuva, já enterravam os mortos e faziam rituais funerários, ou seja, parece que os primeiros homens já tinham crenças. Foi também no Paleolítico que o fogo foi descoberto. Mas não foi assim. Aprenderam a fazer fogo por raspar um pau num tronco ou por bater uma pedra na outra. O fogo foi muito importante para que os membros das tribos pudessem estar aquecidos. Além disso, podiam cozinhar e saborear alimentos muito mais saborosos. A arte nasceu no Paleolítico, há 35 mil anos. As primeiras pinturas rupestres apareceram nos tetos e paredes das cavernas onde viviam. Eram um elemento decorativo. Eles gostavam de ter a casa bonita, tal como nós hoje. As pinturas, normalmente, representavam cenas de caça, como podes ver na imagem. As primeiras ferramentas de pedra foram muito importantes para a sobrevivência, pois com elas podiam caçar mais e melhor. À medida que iam progredindo, foram utilizando outros materiais como ossos ou madeira. Estes primeiros homens continuaram a avançar e a tornarem-se mais inteligentes, o que levou ao melhoramento do seu modo de vida.
Entramos agora no Neolítico, que começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova, o que explica o aparecimento de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. Neste período, os humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das quais podiam obter carne, leite e peles para se agasalharem. Foi também no Neolítico que começaram a cultivar alimentos, cereais como o trigo e a cevada. Por esse motivo, deixaram de ser nómadas e passaram a sedentários, ou seja, já não precisavam de se deslocar, tinham tudo o que precisavam nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis onde a água era muito abundante. Os cultivos melhoraram a alimentação e por isso a população começou a aumentar rapidamente. Com o aumento do tamanho das aldeias, surgiram as primeiras estruturas sociais. Surgiu o chefe da tribo, responsável por manter a ordem e segurança da população. Nas ferramentas, as pedras passaram a ser polidas, em vez de simplesmente golpeadas. Assim, criavam objetos muito mais afiados e resistentes. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou até aos nossos dias e é impossível imaginar a nossa vida sem ela, não achas? Foi também no Neolítico que surgiu o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela fabricação da cerâmica. Também surgem as primeiras construções megalíticas, possivelmente para enterrarem os mortos e adorá-los. Chegamos então à Idade dos Metais, que é quando os seres humanos começaram a fabricar objetos de metal. As ferramentas de metal foram uma revolução, já que eram muito mais resistentes do que as de pedra. Assim, os homens podiam caçar melhor e cultivar a terra mais facilmente. Como a agricultura e a pecuária melhoraram, tinham mais alimento e, portanto, houve um aumento da população. A Idade dos Metais divide-se em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. As aldeias foram crescendo e aos poucos tornaram-se cidades, normalmente situadas em áreas onde podiam aceder ao metal e estavam rodeadas por muralhas para se protegerem dos inimigos. Estas cidades foram a base das civilizações da história antiga. O metal foi utilizado como matéria-prima para a fabricação de ferramentas, armas e joias. Com ferro e bronze era possível fazer ferramentas de trabalho, armas e até esculturas. Para derreter os metais, tinham de derretê-los a temperaturas muito altas. Quando o metal estava derretido, colocavam-no num molde e batiam-lhe até conseguir a forma desejada. Graças à metalurgia, o artesanato foi aumentando. Além disso, as invenções anteriores, como a roda ou a vela, foram melhorando e deram origem a alguns meios de transporte, como a carroça e os primeiros navios. Isso permitiu o desenvolvimento do comércio. As cidades foram crescendo e os seus habitantes desenvolveram novos modos de vida. Com o surgimento da escrita, a Idade do Metal termina e a história começa com as grandes civilizações antigas. E pronto, e é isso. Obrigada, Débora. Vamos passar então agora de seguida para a nossa próxima convidada. É a Mariana Carvalho, licenciada em Educação Básica e frequenta na presente o primeiro ano de mestrado também de História Pineirense, de Viana do Castelo. O seu amor pela história vem desde pequena, em vez de Bárbias e Nenuques, escrevia livros sobre a história de Portugal, coroas e matos de rainha. Em vez de visitar jardins zoológicos e parques de diversões, queria ir a castelos e mosteiros. E esse encanto de criança pelo passado tornou-se uma paixão acesa que a fez escolher a história como companheira para a vida. E a proposta que a Mariana vai apresentar também foi desenvolvida no contexto da Unidade Curricular Didática da História e Geografia de Portugal e é direcionada para o 6º ano e a temática é o Estado Novo e o 25 de abril de 1974.
Estamos todos prontos. Antes de mais, peço um bocadinho, imensas desculpas por esta demora, mas tinha que encontrar aqui o meu PowerPoint para começar. Pronto, vou tentar ser o mais breve possível, visto que o tempo está esgotado totalmente. Quero só dizer que nesta planificação, nesta organização pedagógica, tive atenção em abordar a análise de fontes, jogos didáticos interativos e momentos de debate e reflexão. Esta planificação aborda o Estado Novo, de 1933 a 1974, e o 25 de abril de 1974, e o regime democrático. Na primeira aula, a professora iria entrar com uma barra vestida, dividir os alunos raparigas para um lado, rapazes para o outro, num tom muito austero e severo, iria encarar os alunos com o hino nacional, a oração do Pai Nosso e estas duas fontes bibliográficas expostas, iria perguntar aos alunos e ter um bocadinho alguma reflexão sobre aquilo que eles estavam a ver. A reflexão seria por volta do que sentiram pela primeira que acabaram de presenciar, a divisão de rapazes para um lado e raparigas para o outro, o cantar do nacional, a reza e tudo mais, saber em que momento da história de Portugal é que está ligado a este tipo de comportamento e se conhecem os documentos expostos na sala e o que é que eles têm a dizer sobre isso. De seguida, entravam na parte da política económica de Salazar e iam analisar estes dois documentos sobre a lição de Salazar na economia e as diferenças das receitas de Estado após a tomada de posse de Salazar como Ministro das Finanças em 1928. Numa segunda parte da aula, iriam abordar a censura no Estado Novo e iriam começar por assistir a este vídeo. E infelizmente não vou conseguir mostrar porque lá está, o tempo está acabado e eles passavam, após ver esse vídeo, passavam para um pequeno PowerPoint, onde iriam ficar familiarizados com a censura, com a visão política, com a polícia política, todos os mecanismos de repressão do Estado Novo. Por fim, nessa aula, realizariam um crossword puzzle online alusivo ao Estado Novo. Eles teriam pistas e com as pistas teriam que chegar a vários termos como o Barbijo Azul, Mocidade Portuguesa, Salazar, Estado Novo, União Nacional, todos estes termos à volta da subida de Salazar ao poder. A segunda aula começa com os principais movimentos da ciência ao Estado Novo e a visualização deste vídeo de um pequeno excerto de um discurso do general Humberto Delgado. De seguida seriam apresentadas estas três notícias. A primeira, como o Humberto Delgado como único candidato da oposição. A segunda já demonstra a grande esperança que o povo português tinha, no geral, para ganhar as eleições e daí esperar por melhores condições de vida, que o país em si desse uma reviravolta. E depois uma terceira, que é uma nota ao país, onde está escrito na dignidade e seriedade das eleições, todas as contradições e problemas se podem solucionar pacificamente. Isto seria para os alunos refletirem, como todos sabemos ou devíamos saber, General Humberto Delgado foi assassinado alguns anos depois destas eleições por agentes da PIDE, em 1965. Portanto, isto seria para os alunos abordarem e refletirem também
aquilo que foi e o que era viver no Estado Novo e o período que as pessoas que se opunham ao regime abertamente passaram. A aula terminaria com a construção de uma notícia sobre a candidatura do general Américo Delgado às eleições de 1958. Os alunos iriam vestir o papel de repórteres da década de 58 e criar uma notícia sobre as eleições dele. Isto seria uma atividade já relacionada com a área do português, que eles também dão a notícia no 6º ano, e seria esse o intuito desta atividade. Numa terceira aula, iriam iniciar com uma leitura deste poema, O Bravos Combatentes, de Manuel Rocha, e iriam analisar 2 fontes iconográficas sobre a divisão dos países africanos. A primeira sobre a Conferência de Berlim, 1884-1985, e a divisão dos países africanos na altura. Como podemos ver, apenas Egito e Etiópia eram as únicas nações livres na altura. A segunda fonte, o segundo documento, seria sobre a divisão de África no pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945, e gradualmente os países europeus foram descolonizando, que nós podemos ver aqui, certamente os países das antigas colónias portuguesas, bem, já uma cor carregada, a mostrar o quão tardio foi essa descolonização. Isso, obviamente, levou à Guerra Colonial. A aula terminaria com a visualização de um vídeo que eu própria realizei, construí, e após esse vídeo, com as ideias que iam tirar, construiu um mapa grande com os locais, com os principais locais, neste caso, exatos da Guerra Colonial, que depois explorei na sala de aula e, posteriormente, nas celebrações do 25 de Abril da escola. Seguíamos desta forma então para a quarta aula. Um grado seria entregue aos alunos e seriam feitas 4 questões. Que flor é esta? O que simboliza? Se eles já tinham ouvido falar do 25 de Abril e qual a importância da flor, neste caso do grado, para o 25 de Abril. Seguiam para a análise alguns documentos relacionados já ao movimento das Forças Armadas e ao início das operações no manual, mas principalmente a um documento sobre uma reunião secreta do documento das Forças Armadas nas preparações para a Revolução. Se entrarmos numa parte mais artística, os alunos iriam ouvir a música da Vila Moreira e depois, em conjunto com a professora, iriam analisar as frases do refrão para também ficarem com uma maior percepção do que era, de como era transmitida a mensagem através da arte, que foi uma coisa muito importante na altura. Eles faziam isso na música da Vila Moreira e na música dos Vampiros de Zeca Afonso.
De seguida, iriam ler um outro documento manual e refletir nas seguintes questões. Na vossa opinião, a música foi um meio de comunicação importante durante as preparações da Revolução dos Cravos? Porque é que a rádio era um meio de transmissão relevante na época da Revolução? E se acreditavam que a música foi uma das maiores, se não a maior arma utilizada para combater o regime? Por último, iriam assistir a um excerto de uma entrevista do capitão Salgueiro Maia. Essa é uma entrevista onde ele falou da frase Estado Socialista, Estado Capitalista e o Estado das Regiões, onde ele conta também algumas das coisas que falou com os seus soldados e de como é que eles foram preparando as coisas nas horas antes da Revolução. Na última e final aula, os alunos teriam uma visita online, neste caso visita virtual, ao Museu Nacional da Imprensa e acesso aberto à Galeria Virtual da Censura. Isto seria para criar também a reflexão de que eles hoje em dia, através de um clique, têm acesso a tudo e mais alguma coisa, coisas verdadeiras, coisas falsas, a tudo. Eles podem viajar no tempo através de um clique. E na altura, as pessoas pouco acesso tinham a notícias e ao que existia, e muitas vezes o acesso que tinham não era o melhor, não era o mais verídico. Portanto, também servia não só para eles conhecerem muitos dos documentos feitos na censura e passados pelo Lápis Azul, pela censura prévia, mas também para fazerem essa reflexão, como no dia de hoje. Por fim, os alunos iriam competir no jogo Kahoot, que através de um número de um código iam encontrar nas perguntas, iam ter que competir uns com os outros. É um jogo que também fizemos em turma durante esta apresentação e costuma funcionar muito bem. É tudo. Acho que tentei fazer tudo. Então, dessa maneira, vamos agora a parte dos atos, perguntas. Pergunto a todos, presencialmente e online, se têm perguntas para os nossos convidados. Eu queria aproveitar para agradecer a Sra. Pilar Moralina pelas palavras que me dirigiu. Tem aí duas mensagens? Mas a professora Gonçalo também já fez este agradecimento. Não, esquece bem. Não há questões, então posso começar vou abrir o leque das questões. Eu queria perguntar aos quatro, depois passem a ordem de resposta, o porquê da escolha dos temas, destes temas da parte da história e geografia de Portugal. Se há alguma ligação, se um carinho especial, o porquê. Quem quer começar? Começamos pelo João Pedro, foi o primeiro então. Sendo assim, começo por aí. No meu caso, a escolha requeriu sobre a interculturalidade também pela altura em que o estágio ia acontecer, não é? No conteúdo que os alunos estavam, mas também porque sinto que a cultura está a ser muito criminalizada, digamos assim, e vandalizada. Então sinto que havia necessidade de obrigar os alunos a conhecer melhor a cultura, quer a nossa cultura, quer a cultura dos outros. E então escolhi este tema porque acho que era importante e pertinente na altura. Acho que respondeu à pergunta. Pronto, eu sendo o mesmo tema que o João Pedro, claro que eu não tinha, estava aberto o leque ao quinto e ao sexto ano, esta escolha incidiu também um bocadinho por causa da situação pandémica em que vivemos e pensando no recurso que eu utilizei ao longo da planificação, o Google Earth, que permite viajarmos sem sairmos da sala, não é? E sabemos o quão difícil agora com estas situações, com estas restrições, como é difícil viajar e também para o próprio aluno. Muitos não têm possibilidades e não conhecem outras realidades. Também é uma forma diferente de então viajarmos pelo mundo. Por isso, essencialmente, a razão da escolha deste tema. Eu, no meu caso, é um tema que eu gosto bastante também. Eu gosto que seja relacionado com uma história mais antiga, está ligada à história contemporânea.
Gosto que seja ligado com a arqueologia e também o desconhecido, que é conhecido, mas ao mesmo tempo desconhecido, o poder olhar para um objeto que tem milhares de anos e poder identificar o que é aquilo, sermos um bocadinho daquilo que nós conhecemos, porque nós conhecemos o mundo como ele é atualmente, mas ele já foi muito diferente. E poder conhecer o que é que foi há milhares de anos, o que é que nos levou até chegarmos aqui como seres humanos, é algo que me fascina. E depois, é um tema complicado de tratar, muita gente foge dele. Eu, no meu caso, acontece o contrário. Atrai-me falar mais sobre este tema. Apesar de ser difícil, para mim não se torna assim tão difícil, porque é algo que eu gosto bastante. O meu terá assim um toque mais pessoal. Eu normalmente tenho uma relação mais próxima com o 25 de Abril e com a situação da guerra colonial, porque ambos os meus pais, tanto a minha mãe como o meu pai, nasceram nas antigas colónias portuguesas e faz com que a minha infância tenha sido os meus avós a contar as experiências do lado lá, como foi a vida na guerra, antes da guerra, durante a guerra, depois da guerra. Então, se eu queria um carinho muito especial por essa temática, eu tenho sempre abordá-la de uma forma diferente, e neste caso, na parte da minha apresentação, queria ter mencionado no vídeo que eu fiz da guerra colonial, era mais para integrar às crianças, porque é muito importante a relação de união que as antigas colónias africanas mantêm com Portugal. Não é, eu acredito, e acredito que muita gente tem a mesma opinião que eu, que não é uma relação hostil, não é uma relação de mágoa, é sim uma relação de união de países que são irmãos, e acho que também é importante passar isso para os alunos, para as crianças mais novas, e é muito à volta disso também a razão por eu ter escolhido este tema. Não há mais perguntas? Então, dou terminado este painel. Hola, buenas tardes. ¿Me oye? Sí. Hola. Pues me gustaría felicitar a los 4 participantes, a Joao, a Cindy, creo que se me salen los nombres, a Débora y a Mariana. Felicidades. Me han encantado vuestras propuestas didácticas y el enfoque que le habéis dado. Pero me gustaría saber una cosa. A ver, ¿las propuestas didácticas han sido implementadas en el aula o son supuestos prácticos que pensáis llevar a la práctica cuando ya estéis como docentes? Cuando seáis docentes. Não foi implementada, é apenas uma planificação, uma sequência didática que poderá ser implementada. Sendo que a do João Pedro foi Sim. De acordo. No meu caso, eu não cheguei a implementar a proposta. É uma proposta que eu certamente irei implementar, mas não cheguei a implementar por causa das medidas de Covid, em que o ensino terminó y no conseguí implementar, claro. Bueno, pues yo os digo que están perfectas, así que cuando las implementéis vais a tener muchísimo éxito en el aula, segurísimo. Felicidades. Sim. Eu gostei muito das propostas que fizeram, das propostas que não foram implementadas. Achei muito interessantes, tanto a exploração por jogos, tanto o uso da internet, e como sabemos, as crianças são muito ligadas a este mundo tecnológico, e penso que se fossem implementadas, poderiam ser certeza um sucesso, porque, tal como podemos ver aqui, acho que toda a gente gostou disso. Obrigada. Acho que então vamos terminar. Deixa a pessoa não. Vou passar a palavra ao professor Gonçalo. É só para uma breve intervenção. Eu queria só dizer, Pilar, antes de mais agradecer a tua intervenção relativamente aos trabalhos que estes alunos fizeram. Muito obrigada. Estes olhares externos são muito importantes para nós. Neste caso, uma professora da Universidade de Córdoba, especialista em didática, precisamente nas primeiras idades, e por isso, Pilar, muito obrigado por aquilo que disseste, e deixa-lhe dar os parabéns também neste trabalho que aqui está, e ao João Pedro. João Pedro, um forte abraço para si também. João Pedro está já a dar aulas, assim que terminou a defesa do seu relatório com o professor Luís Alberto Alves,
também está aqui connosco, foi o seu arguente e imediatamente ficou colocado nas escolas, o que mostra que de facto há aqui uma oportunidade neste grupo de docência 200, não é? Acho que estamos todos muito orgulhosos com todos estes trabalhos que aqui estão, e eu pessoalmente estou, e deixem-me também dar aqui uma palavra. Temos connosco uma professora cooperante, a professora Maria de Jesus Leite, do agrupamento de escolas da Águia Lima, que muito nos honra aqui com a sua presença, a professora Maria de Jesus, uma parceira, e que mostra também exatamente esta diversidade. Temos aqui também a assistência presencial entre alunos, colegas e parceiros educativos. Regozija-me muito, como membro desta equipa de trabalho, ter aqui uma profissional como a professora Maria de Jesus Leite. Portanto, também para si a minha saudação. Parabéns a todos, muito obrigado. Desculpem porque nós estamos um bocadinho atrasados. Vamos só fazer uma pausazinha breve para um café e dentro de 10, 15 minutos retomarmos o encontro. Está bem? Liliana, muito obrigado também pela sua moderação.